Shutdown é confirmado nos Estados Unidos depois de uma falta de acordo entre o Poder Executivo e Congresso no país. Enquanto isso, Hamas anuncia que vai ser difícil concordar com as condições propostas pelo Trump e pelo Benjamin Netanyahu para um acordo de paz na Palestina, enquanto a Jihad Islâmica já admite que não há negociações com o governo Trump. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que critica generais gordos e coloca uma espécie de meta, algum tipo de regrinhas que os militares vão ter que seguir. E isso gera algumas contradições, até mesmo com a forma física do Donald Trump, entender exatamente o que está rolando, enquanto a Argentina autoriza a entrada de militares americanos em seu território em meio a negociações por uma ajuda econômica histórica dos americanos para os argentinos. Será que há algum tipo de relação? Falar um pouquinho também dela sobre a França, que apreende navios russos, que seriam parte da frota fantasma que serve para a Rússia continuar exportando petróleo, apesar das sanções que existem contra o país, e supostamente esses navios estariam carregando drones russos. Esses mesmos que atuaram, por exemplo, na Dinamarca, hoje na Alemanha, em outros países europeus, em meio a uma guerra híbrida dos russos contra a OTAN. Vai lembrar, galera, que a Ucrânia ainda faz importantes ataques contra os russos, a Yaroslav, que é a quinta maior refinaria da Rússia e já compromete quase 40% do refino de petróleo de Vladimir Putin. Significa crise econômica e um processo de negociação da Rússia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é a maior e melhor conta internacional do Brasil. Falo isso com toda a segurança. São mais de 3 milhões de usuários, inclusive eu que vos fala. E ela está oferecendo para você a possibilidade de você comprar os seus dólares com desconto. Sim, galera, eu tô falando, tá? De dólares que já estão num preço muito baixo comparado ao passado recente. E utilizando o meu cupom, você ainda ganha 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Cara, a Nômade é sensacional, tá? Você tem ali uma série de serviços exclusivos no aplicativo. A Nômade aceita em mais de 180 países. Eu, por exemplo, recentemente fiz uma viagem internacional. Paguei tudo o cartão da Nômade, tá? Eu vou comprando dólares antecipadamente. Muito melhor do que pagar cartão de crédito, ficar esperando se o dólar valorizar, desvalorizar, pagar as taxas inerentes ao pagamento de cartão de crédito. E você ainda pode ter acesso ao Nômade Explore, que é o cartão de crédito da Nômade, mas para utilizar aqui no Brasil, em que você vai ganhando, por exemplo, pontos a partir do seu uso. Esses pontos vão ser revertidos em serviços, produtos. Você tem acesso, por exemplo, ao Nômade Lounge, que é a sala VIP da Nômade. Acesso, por exemplo, a cashback dolarizado a partir da sua utilização para você montar suas posições. Que é sempre legal, né? Alternativas financeiras. Pô, eu acho que com certeza é a melhor opção. Então, QR Code destacado na tela para vocês, totalmente gratuito, tá? Tem acesso à Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasil e ainda com desconto na primeira conversão de dólares, hein, galera? Eu não perderia a oportunidade. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, os americanos, eles confirmaram, né, por uma falta de acordo, inclusive, o shutdown na economia americana. O shutdown existe quando você não tem uma convergência entre o poder executivo e o parlamento e não há aprovação das contas públicas. Porque, como eu trago para vocês, o Trump não é o ditador do país. Existe um congresso, um parlamento americano, que faz todo o escrutínio ali das contas públicas, define qual vai ser o orçamento, e o Trump estava pedindo aumento em alguns setores que ele considera como essenciais. Os democratas, eles alegaram que eles até aprovariam o aumento desses gastos públicos, desde que, concomitante ao aumento desses gastos públicos, houvesse também aumento dos gastos no setor de saúde, porque existem alguns programas de benefício, principalmente para a população mais vulnerável, que estão prestes a vencer. O Trump fala que ele até concorda discutir isso, só que não exatamente dentro da proposta do orçamento que vai ser votado. Professor, mas agora vai votar a proposta do orçamento? Parece estranho, né? Mas o ano fiscal dos Estados Unidos começou agora no dia 1º de outubro e deveria, claro, né, ter sido aprovado. A questão é que se você não tem um acordo, não há como ter a liberação de verbas federais. Então a gente teve, por exemplo, o Monumento a Washington, que é uma baita atração turística, fechada. A Estátua da Liberdade, por exemplo, que claro que está dentro, né, de uma província ou de um estado, mas os recursos ali administrados são recursos federais. Por enquanto não fechou, mas pode ser fechado no futuro próximo. A gente está falando de subsídios à agricultura, subsídios à indústria, galera, qualquer tipo de programa, orçamento, estabelecimento federal, as pessoas
ou vão ser obrigadas a continuar trabalhando sem receber o salário. E claro que isso pode comprometer a vontade das pessoas, até mesmo, né, a circulação financeira, porque se a pessoa não recebe, ela não gasta. E isso trava a economia. Claro que quando for aprovado o orçamento, né, o fim do shutdown, essa pessoa vai ter o salário retroativo. Mas mesmo assim, é um baita comprometimento do orçamento da família e do próprio Estados Unidos. Fora serviços estratégicos que podem ser, pelo menos provisoriamente, cancelados. O último shutdown, ele aconteceu também no governo Trump, quando na época o Trump ele queria colocar no orçamento o reforço do muro, que ele chamava à época de muro inteligente, e os democratas, que na época eram maioria parlamentar, discordaram, alegaram que não, o Trump não tinha, né, não deveria fazer isso ali, ou que eles não iam aceitar aumento dos gastos para o muro. A gente teve cerca de 35 dias de shutdown até finalmente entrar no acordo. Professor, quanto tempo vai durar esse shutdown? Não sei, mas fato é que dados, por exemplo, pronunciamentos de embaixadas, até redes sociais, por exemplo, a embaixada americana não vai mais se pronunciar porque não recebe pagamentos do governo federal, ou seja, isso pode gerar um reboliço aí bem importante para os Estados Unidos. Além disso, galera, tivemos também, olha, eu já tinha adiantado para vocês que a proposta do Trump e do Benjamin Netanyahu de acordo para a Palestina, não vou citar tudo de novo, né, galera, porque a gente já fez em vídeos passados, mas que ia ser muito difícil de ser aprovada, porque ela pegava em alguns pontos um pouco complicados, vamos colocar assim. Por exemplo, a ideia de um governo transitório que ia ser liderado, né, por uma comissão do Trump e do Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, com certeza os palestinos não iriam aceitar. Outra coisa, esse governo provisório, ele dura quanto tempo? Até quando que vai ter a criação da Autoridade Nacional Palestina? Outro questionamento, o desarmamento do Hamas. O Hamas, por exemplo, ele alega que ele até aceitaria se desarmar depois da criação de um Estado palestino. Só que, e entregar as armas, abrir mão do governo, depois do Estado palestino. Só que a gente teve palavras, por exemplo, do Benjamin Netanyahu ontem, quando ele foi confrontado por políticos israelenses. Imagina, eu não concordo em criar um Estado palestino. Jamais falei em criar um Estado palestino. E vou dificultar ao máximo que isso aconteça. O Hamas fala que ele não pode abrir mão da luta armada se isso não acontecer. Outro ponto, essa força internacional de estabilização, que supostamente vai treinar a polícia da Palestina para a solidificação de um governo de desradicalização. Quem vão ser essas tropas? De países árabes, escolhidos pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, ou os palestinos vão ter participação? Os tecnocratas que vão ser escolhidos para formar o comitê do governo transitório vão ser escolhidos por quem? Por qual objetivo? Como que eles vão fazer? Ou seja, os palestinos alegam que eles não foram ouvidos para fazer essa proposta, se bem que assim, isso é um ponto até interessante, tá? Na faixa de Gaza e na Cisjordânia, a maior parte da população, por pesquisas internas, apoiou a proposta. Não porque não há, ou porque não porque ache, nossa, como os americanos, os israelenses, eles querem o nosso bem, mas porque os caras estão esgotados de uma guerra. Então, pessoal, a gente sabe que existem pegadinhas, que existe algum tipo de, não exatamente uma boa intenção de Israel e dos Estados Unidos, mas é melhor, porque vai tirar o Hamas e muito possivelmente a gente vai acabar, mesmo que provisoriamente, com esse conflito, com a entrada de ajuda humanitária. Outro ponto que pega bastante é que o Hamas muito possivelmente não vai abrir mão de todos os reféns de uma única vez. Eles sabem que se o Hamas abrir mão de todos os reféns, qual que é a moeda de troca que eles têm? Nenhuma. E, de novo, né, não estou defendendo que isso seja feito, isso é péssimo, né? Mas do ponto de vista de negociação política, é a moeda de troca do Hamas. É a pressão que a população israelense faz contra o Benjamin Netanyahu. Outro ponto que não ficou muito claro é que quando você pega o mapa que foi compartilhado pelo Trump, existe como se fosse uma amostrinha ali, um espacinho, que seria o sul, né, o limite da fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, controlado por Israel. Será que a passagem de Rafah, região estratégica, os palestinos vão aceitar a criação dessa zona tampão? Então são muitos tópicos diferentes. A BBC, por exemplo, ela entrevistou, né, algumas lideranças do Hamas e, segundo algumas lideranças, essa proposta de paz ignora os interesses palestinos. O Hamas falou que falaria não só por eles, mas por outras milícias. E a segunda mais importante da faixa de Gaza, que também participou dos atos do dia 7 de outubro, do atentado terror, enfim, né, contra Israel, colocou que rejeita essa proposta, que não representa os interesses palestinos. Ou seja,
o comandante militar do Hamas dando declarações que apoia a continuidade da luta, as lideranças políticas do Hamas, que estão em meio às negociações, né, com o Catar, com a Turquia, com o Egito, para essa proposta de paz, sendo cada vez menos ouvidas porque elas não estão participando de fato dos conflitos ali na faixa de Gaza, penso eu que o Hamas não vai aceitar. Como o Trump já falou, caso o Hamas não aceite em 3 ou 4 dias, a proposta vai ser feita de qualquer jeito, só que a partir da destruição da organização. Ou seja, muito possivelmente, o Trump vai colocar para jogo a sua proposta, mesmo sem concordância com o Hamas. Mas, de novo, né? São as informações. Será que o Hamas vai mudar? As lideranças políticas que vivem fora da faixa de Gaza vão ter um predomínio sobre os anseios dos militantes do Hamas que atuam na faixa de Gaza? É a questão que fica. Além disso, os Houthis, que para quem não sabe são os rebeldes xiitas ali do Iêmen, que passam por uma guerra civil no país e apoiam a causa palestina, também fazendo atentados terror, contra embarcações que passam pelo Golfo de Aden, Mar Vermelho, Estreito de Bab al-Mandeb, anunciaram que, em retaliação à postura do Trump, vão atacar petroleiros americanos que passarem pela região. Sim, é uma região super estratégica. Tanto o Canal de Suez, Mar Vermelho e o Estreito de Bab al-Mandeb, eles são uma espécie de corta-caminho. Quando os Houthis eles estavam muito mais fortes, a gente teve um comprometimento do comércio internacional, porque grandes transportadoras evitavam passar por aquela região tão tensa, não só pelos Houthis, mas pelos piratas da Somália também, ou seja, uma região que não é nada calma, né, para quem vai fazer transporte marítimo. E claro que isso pode comprometer ainda mais o comércio internacional. Enquanto isso, eu trouxe para vocês ontem que o Trump ele fez uma proposta, fez um pronunciamento junto ao Pete Hegseth, que é o chefe de defesa dos Estados Unidos, ou secretário agora, né, do Departamento de Guerra, mudou de nome esse departamento. E, dentre outras propostas, ele falou: vamos acabar com a cultura woke, agora os padrões físicos estabelecidos não são somente padrões femininos e masculinos, mas somente um padrão, que as mulheres também vão ter que atingir. Chega de pautas ligadas ao progressismo, coisa de mudanças climáticas. Os Estados Unidos precisam de pessoas que pensem na defesa do país por questões meritocráticas. O próprio Trump colocou, né, que é completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos no Pentágono, que a era da aparência pouco profissional acabou. Essa reunião foi feita com 800 líderes de altíssima patente, tanto dos Estados Unidos como também dos Estados Unidos que atuam fora do país. E é claro que quando ele falou que é inaceitável ver líderes gordos, a gente teve alguns memes sendo compartilhados. E claro, galera, tá tudo na era da informação, né? Faz parte do jogo político. Lógico que o Trump falou de líderes militares que atuam na defesa militar do país. Só que daí, por exemplo, o próprio Gavin Newsom, para quem não sabe, é o governador da Califórnia, e muito possivelmente um dos postulantes nas próximas eleições a ser o candidato democrata, tanto que ele tenta federalizar qualquer tipo de discussão, não ficar só na Califórnia. Ele postou: quer dizer então que o Trump acha que líderes gordos têm que renunciar. Aí tem uma fotinho dele comendo McDonald's e tal, né? Como se fosse uma sátira. Pô, então fala você, né? Dá o exemplo você e emagreça um pouco. Enfim, galera, o que foi decidido é que os Estados Unidos, eles vão fazer 2 testes físicos por ano, vão medir a circunferência abdominal de todos os militares e aqueles que não seguirem um padrão vão ficar num período de remediação, podendo ser punidos e eventualmente demitidos das Forças Armadas Americanas. E aí, galera, você concorda? Que mesmo generais que eventualmente não entrem no campo de batalha, etc., né? O cara é muito mais ligado à parte política, à parte logística do conflito. Tem que se manter em forma também sob risco de punição e até demissão? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também uma notícia importante, porque, na prática, ela é um pouco mais do mesmo, mas pode ter algum tipo de intenção por trás. Estou especulando aqui com vocês. O Milei, presidente da Argentina, assinou um decreto. Dentro desse decreto está a possibilidade de tropas americanas intervirem no território argentino ou entrarem no território da Argentina. Lembrando que essa autorização não cabe ao presidente do país, e sim ao Congresso argentino. Só que o Milei, ele usou a retórica, inclusive, que os nossos políticos também usam, tá? Então, a gente colocou para jogo, mas os caras não votam. Já que os caras não votam, eu vou ter que delimitar por decreto, e aí se o decreto ele for aprovado pelo parlamento, beleza, está valendo, se não for, ele simplesmente não vale. Aqui no Brasil, usa-se muito isso para o STF, né? Então tem algum tipo de proposta, por exemplo, que o presidente da Câmara ou o presidente do Senado não colocam para votação. Aí vai lá um parlamentar ou o STF.
Tá vendo? Ó? A gente precisa aprovar esse negócio, mas está na mão do líder do Senado e líder da Câmara. Tem como você julgar se isso é constitucional ou não? E aí, muitas vezes, o STF ele acaba legislando, sendo que o seu dever seria somente judicializar, né? Fazer o julgamento político das coisas. Então, percebam, né, que essas manobras políticas existem em todos os lugares. Pois bem, galera, no caso da Argentina, por que chama atenção? Supostamente seria só para participar de treinamentos, principalmente em casos de desastres naturais, então tropas americanas ajudariam em caso de enchente, deslizamento de terras e por aí vai. Só que tudo isso está acontecendo em meio ao Scott Bessent fazendo o programa de swap cambial, destinando mais de 20 bilhões para a recuperação da economia da Argentina e prometendo a compra de títulos públicos do país. O Scott Bessent faz isso por quê? Porque ele gostou dos belos cabelos de Javier Milei? Ou porque ele gosta muito dos argentinos? Para, né, galera? Óbvio que é interesse geopolítico, até contestado por senadores dos Estados Unidos. E se a Argentina, o Milei, ele tem tanta pressa para assinar um decreto de possibilidade de ação dos militares no território da Argentina, justamente em meio a essas negociações, agora no dia 14 ou dia 15, às margens de uma cúpula ali, né, de uma reunião com o FMI, vai ter uma reunião entre Milei e Trump para decidir justamente esse resgate da economia argentina. Será que tem algum tipo de relação? É o que é claro que a mídia argentina está especulando isso. Lembrando que para os Estados Unidos, a região da América Latina é super estratégica. Vai lembrar que os americanos estão um pouco chateados com a China, aliás, com a Argentina, porque a promessa, toda essa ajuda também esteve associado a uma promessa dos argentinos de evitar relacionamento com os chineses. Só que a gente teve é a Argentina tirando sua tarifa de exportação, exportando soja para a China, aumentando sua capacidade, inclusive soja que concorre com a soja dos Estados Unidos. Até por isso que parte da política americana ficou bem chateado com a situação, viu como uma espécie de trairagem do Javier Milei. A gente teve também, galera, uma notícia bem importante, eu venho compartilhando com vocês, que é a questão dos drones. Os drones e equipamentos que os europeus alegam que não passa de uma guerra híbrida da Rússia. Ou seja, no sentido que a Rússia não ataca os europeus diretamente, mas ataca com propaganda, interferências em processos eleitorais, com fazendas de bots, fazendo campanhas políticas que sejam com argumentos mais pró-Rússia do que argumentos pró-União Europeia, e também amedrontando os cidadãos russos. A gente teve nas últimas semanas, nos últimos dias, cyberataques contra aeroportos, não confirmado que foram os russos, drones invadindo o espaço aéreo da Polônia, não confirmados também que o número são 19 e nem que eles são russos. Tivemos a confirmação de drones sobrevoando o espaço aéreo da Dinamarca, hoje o espaço aéreo da Alemanha, inclusive, que já abriu maiores investigações, mas também os caças na Estônia, na Romênia também a questão dos drones. Então, tudo isso, a acusação que pesa, claro, é sobre os russos, em meio a essa guerra híbrida, a essa possibilidade de intervenção. Dentro disso, começou, poxa, mas como que os drones estão atuando, né, na Dinamarca, na Alemanha? E aí a responsabilidade pesava sobre o que a gente chama de frota fantasma russa. O que é isso, né, professor? Quando a gente pega, principalmente depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, uma série de sanções elas foram criadas contra a Rússia, inclusive estabelecendo um teto ao limite do preço que os países podem pagar pelo petróleo russo. Só que imagina essas sanções para a Rússia, que depende muito da exportação de combustíveis fósseis, poderia comprometer a exportação do país. Até porque Estados Unidos, o G7, né, quem aprovou essas sanções, prometiam até sanções secundárias. Ou seja, quem negociar com os russos acima de $60, quem negociar, por exemplo, com a Rússia alguns combustíveis fósseis, vai ser sancionado também, não só os russos. E aí a Rússia, ela adotou a logística, né, o argumento da frota fantasma. Na prática, galera, o que eles fazem, né? São navios que escapam de sanções internacionais e transportam petróleo bruto ou refinado de maneira ilegal. Geralmente, eles usam manobras para dificultar a identificação e alteram rotas em alto mar, utilizam, por exemplo, bandeiras de países que não são muito reconhecidos internacionalmente, então Benin, Burkina Faso, não que não são reconhecidos, né? Mas que não são países altamente investigados, por exemplo. Geralmente, a Rússia, por exemplo, quando ela descobriu, né? Ela adquiriu, segundo as especulações, de 500 a 600 navios, todos eles em mau estado, e ficam constantemente alterando a bandeira que aquele navio está navegando para fugir das investigações, e até as empresas que controlam esses navios vão mudando constantemente e sempre operando em paraísos fiscais, o que dificulta as investigações e a fiscalização sobre esses navios. Só que assim, entendo, né? Professor, e o Brasil? O Brasil, por exemplo, é um dos principais compradores de combustíveis fósseis, inclusive o diesel da Rússia.
O Brasil, ele compra combustíveis da frota fantasma? Sim. E a China? E a Índia? Também. Até porque China, Índia e Brasil não adotaram sanções contra a Rússia. Então não é uma manobra ilegal deles. Claro que eu diria que não é feito totalmente às claras, até porque esses navios em mau estado, eles desligam o transponder, dificulta a fiscalização, fica até difícil, sei lá, acontece um acidente. Pô, se tá com toda aquela norma legislativa de fiscalização desligada, dificulta a responsabilização, tem vazamento, sei lá, de petróleo, dificulta também algum tipo de responsabilização. Então eu diria que é uma manobra dos russos, não totalmente legal, mas não muito bem visto também pela comunidade internacional, para conseguir continuar utilizando o seu petróleo. O próprio Macron, por exemplo, falou que hoje a frota fantasma, né, russa representa cerca de dezenas de milhões de euros. Segundo as estimativas da França, cerca de 40% de todo o esforço de guerra é sustentado com a exportação da frota fantasma russa. Segundo a França, são de 600 a 1.000 navios hoje que já circulam sendo essa frota fantasma russa. E um dos exemplos foi justamente o petroleiro Boracay, que estava utilizando a bandeira de Benin, que é um país africano, e a rota que supostamente ele seguiu saiu de Primorsk, navegou pelo Mar Báltico, pelo Mar do Norte e chegou até o Canal da Mancha, que separa o Reino Unido da França. Ali, ele foi escoltado por navios franceses de guerra que foram fazer perguntas. Para quem que você serve? Qual que é a bandeira do navio? Qual o objetivo? Por quê? A tripulação ali, segundo as informações da França, não tinha a sua documentação legal. A bandeira era de Benin, mas aparentemente a galera que transportava o petróleo não era, até porque eles não quiseram fazer maiores colaborações e muito menos entregar documentos, enfim, porque eles não são obrigados. Eles estavam navegando em águas internacionais, embora muito próximo das 12 milhas náuticas, que é o mar territorial francês. Aí se eles entrassem no mar territorial, aí beleza, aí a França poderia fazer algum tipo de interceptação maior. Claro que as investigações elas vão continuar. O próprio Macron, né, falou que possíveis violações muito graves podem ter acontecido, mas que tem que se manter cautelosos porque não há confirmação que foram eles que foram responsáveis, por exemplo, pelos drones. Porque a especulação cai não só sobre esse navio fantasma, né, essa frota fantasma, mas sobre outras frotas também que navegavam próximo do litoral europeu. A gente fala de 3, mais precisamente, que supostamente, segundo os europeus, estariam enviando drones para essas áreas estratégicas para amedrontar os países europeus. Claro, se o navio for interceptado e de fato for um navio russo, isso pode gerar maiores problemas com a interceptação de novo, galera, de combustíveis fósseis e até de pessoas civis ali, ou enfim, militares russos, que eventualmente estariam agindo para transportar esse petróleo. Será, galera, que a França vai ter bala na agulha aí de eventualmente interceptar esse petroleiro e comprar uma briga com os russos? E para finalizar, como eu venho trazendo sempre a vocês, a Ucrânia, na frente de batalha, não vem conseguindo bons resultados. Mas na questão dos drones, olha, os ucranianos estão se destacando. E dessa vez, eles fizeram mais um ataque super estratégico na região de Yaroslav. Eu estou falando da quinta maior refinaria dos russos, que corresponde a cerca de 5% de toda a produção, aliás, todo o refino de petróleo da Rússia. A questão é que dessa vez drones não foram identificados. Então fica a pergunta: foi sabotagem? Foram mísseis? O que aconteceu? Não sabemos, pelo menos por enquanto. Estima-se que hoje quase 40%, número mais preciso, segundo o Kiev Independente, claro que é uma mídia totalmente pró-Ucrânia, esteja bem claro isso, né? Colocou que 38% das refinarias hoje já não conseguem produzir e operar em total capacidade, e que isso pode prejudicar o financiamento da Rússia no conflito contra a Ucrânia. Será que é assim que a Ucrânia vai obrigar a Rússia a sentar à mesa de negociação? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.